Mais uma vez, bom dia. Quantos aqui fizeram discipulado? Quem fez discipulado? Estudo bíblico, antes, o pessoal aí, né, isso, o pessoal mais antigo aí fez discipulado. Eu sou da época que adolescente ia batizar, ou quem ia se batizar tinha um discipulado e tinha prova no discipulado. E quando a irmã Edilson me falou, Laisa, você vai falar na EBD sobre fé? Eu fiquei pensando sobre discipulado. Na época do discipulado, nós estudávamos todos os princípios cristãos e a fé. E eu fiquei pensando o quanto nós falamos sobre fé. No dia a dia, todo mundo fala sobre fé. Eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Não, você precisa ter fé. As pessoas não falam isso para a gente? Você precisa ter fé. Mas como é essa fé? Qual é a nossa fé? Qual a base da nossa fé? A nossa fé é igual à fé de todo mundo? Ou não? Há diferenças? Fé, existem vários tipos de fé? Então, hoje, nós vamos relembrar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre fé. Gostaria de te convidar, de pegar a Bíblia aí. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Então, todo mundo que gosta de ler, hoje nós vamos precisar do microfone aqui, porque nós vamos ler bastante a Bíblia. Tá bom? Fé. Esse é o significado, digitei no Google. Fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. É isso aí, não é? Fé. E aí, Hebreus 11. Alguém quer ler para a gente com a voz bem forte? Pércio. Pode ler de lá. Esse pode ler de lá. Eu vou ler pela Bíblia. Pode ser. O versículo 1 e o versículo 6, por favor. 1 e o 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, enquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, obrigada. A base da nossa vida cristã é a fé no Senhor, a fé salvadora. E aí lá em Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então ele vai descrevendo a vida de homens do Senhor e vai mostrando a vida deles e como eles tiveram as atitudes e conquistaram e venceram na vida. E eles eram diferentes de nós? Eles eram mais santos? Super santos, a galeria dos supers mais da Bíblia. Não, eles eram como nós, fracos, pessoas que sentiam medo, pessoas que sentiam pavor. E qual a diferença dessas pessoas? Por que elas ficaram marcadas lá na Bíblia? Porque elas tinham fé, né? Elas tinham fé no Senhor. Então, Hebreus vai relatar a fé dessas pessoas que vão construindo, vão mostrando a história do Evangelho sendo construída, desde o início, vai falando e contando, porque essas pessoas se posicionaram diante do Senhor numa vida de confiança na palavra de Deus e fizeram a diferença. Aí é só uma brincadeira que eu achei legal, um estudo para criança, e vai falando os 10 mais da fé. É interessante para ensino. A fé é a certeza das coisas de Deus, o justo anda pela
fé. Então, já no início do nosso estudo, vamos lembrar, o justo anda pela fé, não anda pelas coisas que veem, ou pelas coisas que o mundo fala, ou pelas coisas que o mundo prega. Nós andamos pela fé. Fé no nosso Senhor e no nosso Salvador. Agora vamos lá. O que é a verdadeira fé? Hebreus 11, 1. Alguém pode ler novamente? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso. Então, o que é a verdadeira fé? Ela é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. É um trabalho do Senhor no nosso coração mesmo, né? Porque ontem eu ainda vi alguém postou no Face, um grande estudioso, um filósofo do Brasil, falando que a ciência precisa ver para crer, e a religião crer para ver. E a nossa vida é baseada em fé, em crer no Senhor, e vemos vidas transformadas, vemos a nossa vida sendo transformada, vemos a história do Evangelho sendo construída, não vemos um erro na palavra do Senhor, nada que possa dizer que não houve exatamente aquilo que o Senhor disse que aconteceria. O que é a vitória que vence o mundo? 1 João 5,4. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, o que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Muito obrigada, irmão. A nossa fé. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem? Nós vamos ler Romanos 1, 16 e 17. Hoje vamos passear pela Bíblia. Vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Obrigada. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós pregamos e falamos para as pessoas do Evangelho, falamos, se você crer, você será salvo. Qual é a base da justiça que vem de Deus? A fé. Acabamos de ler isso. Como é a vida do justo? É vivida pela fé, né, minha irmã? É vivida pela fé. Ela é vivida pela fé. Como somos justificados e alcançamos a paz com Deus através de Jesus? Romanos 5:1. Quem pode ler? Aqui. Obrigada. 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Fomos justificados. Não há condenação. Nós somos justificados. Qual atitude afasta o ser humano de Deus? Hebreus 3:2.
3:12. Quem pode ler? Hoje vamos ler bastante a Bíblia. Todo mundo vai ler. Três, dois. Isso, 3:12. 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, o que nos afasta do Senhor é ter um coração incrédulo. Um coração incrédulo nos afasta do nosso Deus. O que o autor de Hebreus afirma sobre a fé? Hebreus 11, 6. Vamos lá? Tão bom ouvir esse barulhinho da Bíblia. Todo mundo pode Ora, ler. sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para nos achegarmos diante do nosso Deus, precisamos de fé. Precisamos crer na palavra, nas promessas do Senhor. Precisamos crer nas promessas do nosso Deus. Quando precisamos de fé? Todo dia, a irmã falou. Mais alguém? Precisamos de fé para sair do trabalho? Precisamos de fé para ir para o trabalho? Eu coloquei uma figurinha ali que tem um namoro, como se fosse noivado, casamento, e vão ficando velhinhos e até chegar no sepultamento. Precisamos de fé uma vida inteira. É fé para ter alguém, fé para ter filhos, fé para tudo. Nós precisamos de fé. Agora, onde está baseada a nossa fé? Onde está baseada a sua fé? A sua fé está baseada em religiões? Ali tem tudo quanto é tipo de religião, né? A sua fé está baseada no homem, no outro? Ou a nossa fé está baseada na natureza? Eu adorei aquela figurinha da natureza ali, aquele desenho, o gatinho olhando para o patinho, né? Ou onde está baseada a nossa fé? Na nossa inteligência? O dom de Deus. Onde está? Por que nós conhecemos tantas pessoas frustradas? Quem aqui conhece alguém que está frustrado com tudo na vida? Todo mundo conhece. Eu conheço várias pessoas que estão com a vida destruídas, porque basearam a sua fé no que era inútil. Ou na sua inteligência, ou no seu dinheiro, ou em um partido político, ou num amigo, ou na natureza. Onde está baseado? Isaías 45, 20 e 22. Alguém pode ler para a gente? Porque as orações do povo eram inúteis. Opa, obrigada. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e arrependei-vos vossas razões, que tomem conselho uns dos outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há
além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. As orações daquele povo, elas não eram ouvidas porque eles estavam orando para deuses falsos. Tem muita gente hoje orando a deuses falsos e vivendo uma vida frustrada. O que não existe, nesse versículo vai dizer, Deus justo e salvador, além do nosso Senhor. Não existe. Não existe uma fé que não vá ser frustrada além do nosso Deus. No nosso Deus, nele, ele nunca mentiu. Ele não mente, ele é a verdade, ele é a justiça. Mas em outra coisa, vai haver mentira, vai haver frustração, inevitavelmente. Se a fé for colocada em outras coisas, a não ser no nosso Senhor e Salvador, todo que colocar a fé nisso vai ser frustrado. Frustração, angústia, mudança de igreja, vida infeliz. Eu lembro que quando surgiu a crise dos Estados Unidos, o quanto nós víamos de pessoas que, um grande empresário se matou porque perdeu milhões na bolsa, ou fulano se frustrou com isso e tem uma vida infeliz. Eu trabalho com voz, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com voz, e eu já tive muitos pacientes que até a voz estava destruída de tanta frustração. E aí você começa a trabalhar com as pessoas e ver que elas estão focando a confiança dela em coisas erradas. Ou em pessoas, ou em dinheiro. Eu perdi tudo. Eu perdi, fulano me traiu, meu amigo me traiu, meu esposo me traiu, todas essas coisas. Nós estamos livres disso, irmãos? Não. E nós aprendemos isso com a palavra do Senhor. Tem muita gente frustrada em igreja, mudando de igreja toda hora. Porque fulano não é assim, ou não é do meu jeito, tudo. Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança diante do nosso Deus, buscando ao nosso Deus, nos entregando ao Senhor, Senhor, queremos o teu coração, queremos viver de maneira que te agrade, queremos confiar no Senhor, me ensina a confiar nos preceitos, a tua palavra, todos os dias. Nós podemos ter 1.000 caindo do outro lado, 10.000 ao outro lado, e nós estamos firmes, às vezes sofrendo, angustiados, mas firmes, porque nós não baseamos a nossa vida no que nós vemos, mas no que nós cremos. Falar isso me causa um temor no coração, muito grande. Eu tenho apenas 36 anos, não sei o que me espera para o futuro. Mas o desejo do meu coração é ter cada dia temor ao Senhor e crer nas promessas do Senhor. Porque eu sei que se eu colocar a minha confiança em outra coisa, eu vou ser frustrada, inevitavelmente. Quantos de nós já não se frustrou com alguém ou com alguma coisa? Todos nós. Nós podemos falar aqui inúmeras coisas. Inúmeros testemunhos de frustração. O que devemos fazer para sermos salvos? Isaías 45, 22. Quem pode ler? Olhai e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Voltarmos para o único Senhor que existe. Voltarmos para o nosso Deus. Se nós estivermos aos pés do Senhor, nós seremos salvos. Quem tem a vida eterna? João 3, 15
16. Quem pode ler? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê na palavra do Senhor vai ter a vida eterna. Esse versículo nós aprendemos desde pequenininho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Para que João registrou em seu livro os milagres de Jesus. João 20, 30 e 31. Por que a Bíblia? Por que foram registrados tantos milagres da vida de Jesus? Vimos um pouco sobre o Velho Testamento, relatando sobre fé. Vamos ver um pouco agora no Novo Testamento, que está falando sobre fé. João 20, 30 e 31. Quem pode ler? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Isso. Então, se nós lemos a Bíblia, nós vemos muitos milagres para fortalecer a nossa fé, para nós crermos no nosso Senhor. E isso continua acontecendo, né, meus irmãos? Eu gosto de um cântico bem antigo, acho que poucas pessoas conhecem. É um cântico que diz assim: Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Então, quando nós sentamos, conversamos com o nosso irmão, nós ouvimos testemunhos de fé. E quantas vezes nós estamos angustiados, sofrendo, e nós ouvimos: olha, o Senhor fez na minha vida, e nós continuamos seguindo, baseados na palavra do Senhor, vendo o testemunho do Senhor na vida de tantas pessoas. Como obtemos a salvação? 2 Timóteo 3,15. O irmão aqui? O irmão Edilson hoje vai... Pode. Para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as Escrituras, letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isso. Como obtemos a salvação que está contida nas Escrituras, na palavra do nosso Deus? Então, vamos lá? Através da fé. A fé em Jesus Cristo. Qual a pergunta? Vamos lembrar lá do carcereiro, fez a Paulo e Silas, Atos 16, 29 a 31.
Vamos lá, quem pode ler? Alguém diferente? Alguém diferente, Pércio? Vendo os seus senhores que se lhes desfizera da esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até o 31. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido a uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. É isso. Então, Paulo e Silas foram presos, e aí tem essa experiência com o carcereiro, e o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E ele responde: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E eu gostaria de parar um pouquinho agora o estudo e queria que você pensasse: isso aconteceu há muito tempo atrás, mas quantas vezes nós não estávamos passando por um momento de dificuldade e em nosso coração nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos respondeu de maneira tão milagrosa quanto fez com Paulo e Silas lá na prisão e como fez na vida do carcereiro, usando esse momento difícil para a salvação da vida do carcereiro. Eu lembro, muito tempo atrás, eu era adolescente, nós morávamos em Rondônia e tinha uma dificuldade financeira absurda. E um dia, meu irmão estava doente, meu pai desempregado, meus irmãos desempregados, meu irmão com uma doença que ninguém descobria o que era. E aí minha mãe chegou para mim e falou assim: olha, acabou tudo. E eu estava sentada na porta, assim, encostada, e ela falou: acabou tudo, tudo. Nós temos arroz para comer hoje. E acabou. Aí eu disse para ela assim: mãe, a senhora me ensinou que Deus nunca falha e que o Senhor cuida da gente e Deus vai nos honrar. Ela falou: minha filha, só um milagre do Senhor, porque seu pai e seus irmãos saíram para procurar emprego a semana inteira e não acharam nada. Aí eu falei: mãe, vamos crer no Senhor, porque então, assim, só o Senhor que pode agir. E ficamos em casa e daqui a pouco nós ouvimos uma buzina de um caminhão. Pá, 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 pá. E era um caminhão de uma granja. Meu pai foi procurar emprego, procurou numa granja e o rapaz falou: olha, a granja é aqui no interior e eu
vou para a cidade e o rapaz que guarda as coisas para a gente na cidade não tem lugar para guardar. O senhor pode guardar 16 mil ovos lá na sua casa para eu poder entregar durante a semana na cidade? Aí meu pai falou, posso. Ele falou, moço, o emprego é do senhor, muito obrigado, eu já vou dar para o senhor 6 galinhas, umas 20 dúzias de ovos e toma umas frutas aqui, umas verduras que tem aqui na horta também. E meu pai chegou lá em casa com 16 mil ovos e comida para a semana inteira. O nosso Deus continua fazendo. O nosso Deus não mente. Quando a palavra diz do Senhor sobre o cuidado do nosso Deus com o justo, Ele é fiel. A nossa fé deve estar baseada no nosso Senhor, porque Ele é fiel. Ainda que passemos por tribulações, angústias e dores, o nosso Deus é fiel. E se nós pararmos aqui e perguntarmos para cada um de vocês um testemunho sobre a fidelidade, o cuidado do nosso Deus, nós teremos muitos testemunhos. E isso lembra para os mais antigos esse hino. Vamos cantar? Quem lembra desse hino? Vamos cantar? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Desde o dia da nossa conversão até o dia que o clarim soar, onde nós estaremos num lugar onde não haverá frustração, nem dor, nem angústia, que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Uma igreja que eu a conheci, ela deu 11 horas, ela não tomou café, nem os filhos, falou para ele assim, vamos dormir, não tem nada para a gente comer, então vamos dormir. Então, ela deitou com os filhos e passou um tempo e um pastor chegou à casa dela, pastor Ezequias, e ele trouxe uma cesta básica para ela, ela levantou-se, deu alimento para os filhos. Então, realmente, só a fé em Jesus, né, que a gente pode, Deus age na hora certa. Né? Amém. Amém, irmãos? A fé salvadora não é apenas a crença em conceitos cristãos, nem mero entendimento intelectual de doutrinas. A fé é a convicção que Jesus é o Senhor e Ele é o nosso Salvador. Essa é a nossa diferença da nossa fé. O que Tiago disse acerca dos demônios? Tiago 2,19.
Quem pode ler? Lá no fundo, irmão. Ó. Dois 19? Isso. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Isso. Então, até mesmo os demônios creem no Senhor e estremecem. Estremecem. Qual o problema do povo de Israel nos tempos do profeta Isaías? Isaías 29, 13. Quem pode ler? Aqui, Dani. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Isso. Vamos ver ainda Romanos 10, 9. O que é necessário para sermos salvos? Pode ler. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso. Então, os demônios creem em Jesus e tremem. E aí a Bíblia fala lá em Isaías, claramente, o povo estava buscando a Deus com o coração mecânico, né? Sem porque alguém tinha falado, seguindo como se fosse costumes da época. Se confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, a fé implica em nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Entregarmos em confiança e descansarmos em fé no nosso Deus. João 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Obrigada. Então, que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Nossa fé é diferente, eu comecei falando isso. Qual é a diferença da nossa fé para a fé do mundo? Todo mundo tem fé em alguma coisa. Nós cremos no Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. E isso implica, muitas vezes, em nós olharmos para nós mesmos e falarmos: não, você está errado. Né? Nós olharmos: você está errado. A palavra do Senhor diz tal coisa. Então, confia no Senhor, ainda que todas as coisas digam ao contrário. Creia no Senhor, porque o Senhor não frustra, o Senhor cumpre a palavra dele, o Senhor não mente. O Senhor nos diz que nós vamos morar num lugar onde as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas, e nós cremos, ainda que o mundo diga que não existe isso, aonde? Outros digam: não, vai ser aqui, ou vai ser em outro lugar. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor criou o mundo de nada. Pela sua voz, tudo veio a existir. Nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus. Viver com Jesus é ter a certeza de ter entregue o controle das mãos daquele que não falha. O nosso Deus não falha. Quando nós entregamos, confiamos, temos fé no nosso Deus,
Pedimos que o Senhor molde o meu coração dia a dia para entendermos os planos do Senhor, a vontade do Senhor. Nós vamos vivendo e aprendendo a cada dia de fé em fé, porque o nosso Deus não mente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confiamos em nosso Deus, temos a salvação e devemos confiar a cada dia, porque ele tudo fará. E ele fará tudo da maneira dele, que é boa, perfeita e agradável. Nem sempre é a nossa, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Nós já estamos acabando, mas eu gostaria de contar um testemunho e depois nós temos um tempinho. Eu gostaria de ouvir testemunho dos irmãos sobre fé. Em 2008, foi o ano mais difícil da minha vida. Foi da minha família. Meu irmão ficou doente, muito doente, já vinha doente e teve que fazer algumas cirurgias. Eu estava no seminário, na faculdade teológica, com uma vida toda regradinha, tudo dizendo que aconteceria tudo aquilo que eu planejei. Meus pais moravam em Santa Catarina e estavam vivendo a vida deles, tudo bem. De repente, tudo desmoronou. Tudo que eu achava que na minha vida ia ser certo, todos os meus planos corretos, esses planos foram destruídos. Eu ia casar e de repente não ia casar mais. Meu irmão que estava doente, estava muito doente. O médico falou, seu irmão tem pouquíssimos anos de vida. Meus pais resolveram fazer uma viagem que não era da vontade de Deus e minha mãe ficou doente, quase morreu. Tudo que podia dar de problema, deu. A casa dos meus pais começou a literalmente cair e eu não tinha onde olhar. E eu lembro um dia que eu cheguei para o meu pastor na escadaria da igreja e ele falou, Laísa, cadê o seu sorriso? Eu falei para ele, olha, agora aconteceu mais isso. E eu lembro que ele me apoiou nos braços assim e disse para mim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas alivia. O Senhor tem um plano em tudo isso. E nós clamamos ao Senhor, minha mãe ficou bem, meu irmão, que o médico tinha dado 2 anos de vida para ele, está vivo e muito bem até hoje. As coisas na casa do meu pai foram reconstruídas. Deus me deu um gatão ali, o Rui, que é uma bênção na minha vida. E o Senhor moldou o nosso coração e nós vimos o Senhor fazer tantas coisas naquele período. E eu lembro que nessa mesma época, no meio de toda a angústia que estava passando, um pastor da nossa igreja faleceu. Um pastor missionário na África. E aí eu entrei numa crise absurda. Eu falei, pastor, tudo está desmoronando, agora o pastor Sérgio faleceu, o homem está revolucionando a África, falando do amor de Jesus, e ele morre agora, do nada tem um câncer e ele morre. E eu lembro que nós sentamos juntos, eu e o pastor me disse, Laísa, ou nós realmente escolhemos confiar no Senhor e entender que o Senhor conhece o passado e conhece o futuro, e Ele tem domínio de todas as coisas, nós confiamos cegamente nisso, ou se nós procurarmos entender, nós vamos ficar loucos. E essa conversa com o pastor, essa frase assentou o meu coração. E aí eu passei a fazer essa oração, Senhor, eu quero ter cada dia mais fé e entender isso. Eu não preciso entender tudo o que está acontecendo. Eu preciso confiar que o Senhor não vai falhar. Amém, irmãos? E o Senhor não falha. Ainda que nós não entendamos, ainda como as pessoas do Velho Testamento esperaram tantas coisas. E as promessas, muitas delas foram cumpridas muito depois. E eles não viram. E seguiram crendo. Porque o nosso Deus não falha. Muitas das coisas que nós clamamos ao Senhor, nós não vamos ver.
mas outros verão, e o nosso Deus vai ser honrado e continuar sendo honrado. Alguém quer dar um testemunho de fé? Bem, nessa linha, a gente, evidentemente, tivemos assim, uma certa dificuldade no começo, superamos, graças a Deus, Deus sempre tem presente na nossa vida. Tem um funcionário da firma, era um operador, e ele estava contando uma situação mais ou menos assim, que ele morava no família nordestina, a mãe dele era de uma igreja pentecostal, muito crente e tal, e eles tinham essa dificuldade toda. Eles que era garoto, pequeno, às vezes tinha que procurar alguma coisa para comer, não tinha, uma dificuldade, questão de desemprego, tudo mais. Ele contou o seguinte: um dia ele estava assim, o pessoal descarregando umas carnes, assim, uma espécie de um açougue, caminhão de carne, e ele ficou lá olhando, com uma cara de fome, né? E todo o tempo, quando acabou de descarregar, um dos carregadores trouxe um pedação de carne grande, dizia, um pedaço de carne não podia carregar. E ele pôs nas costas aqui para a casa dele, né? Quando chegou na casa dele, quando a mãe dele viu, ele até assustou. A mãe dele se ajoelhou no chão e clamou a Deus por aquela bênção, por aquela necessidade, por aquela coisa que aconteceu. E ele contava, até chorava um pouco com isso, que ele era criança, não entendia bem aquele momento. Ele falou assim, que foi na casa dele uma bênção, aquela carne, a mãe repartiu com os vizinhos também, e todo mundo passou. Uma situação assim, daquela mãe, que eu quero focar, que clamava a Deus e veio. E veio, através de Deus, suprir a necessidade dela. Obrigado por essa palavra, Lázaro. Muito interessante essa lembrança desse valor da nossa salvação, da fé. Eu queria duas coisas. Primeiro, lembrar de Jó, né? Que Jó conhecia muito bem a Deus e ele confiava demais em Deus. Mas é muito interessante lá no final, no capítulo 42, eu acho, quando ele fala: olha, Senhor, obrigado por ter me dito tudo isso, quando Deus questiona ele de tantas coisas que ele não conseguia responder. Obrigado por ter me dito isso, porque eu até agora só tinha ouvido falar do Senhor, agora eu lhe conheço de verdade. Isso me leva a pensar que a fé, ela não é só do ouvir ou de ler a palavra, mas é experimentá-la a cada dia. E aí eu queria contar uma experiência pessoal, alguns irmãos até já conhecem essa experiência aqui, mas bem oportuna, que nós temos 3 filhos, os 3 adultos já, né? 2 deles, os mais, a Rebeca do meio e o Felipe, mais jovem, eles são deficientes auditivos, né? E quando nós descobrimos isso ainda quando bebês, foi uma luta enorme com a gente, por que isso tinha acontecido, aquela luta com Deus, toda aquela história que todo mundo conhece quando enfrenta uma dificuldade. E nós muitas vezes oramos confiantes de que Deus podia curá-los, apesar de ser uma surdez congênita, de que Deus podia curá-los, e nós nunca perdemos a fé nisso até hoje. Mas Deus não fez isso. Mas Ele nos deu outros caminhos de condições, inclusive financeiras, de profissionais que foram colocados ao nosso lado. Hoje os 2 são totalmente independentes, como família, financeiramente, profissionalmente, são oralizados, você sabe o que é isso, né? Então, eu quero dizer que Deus talvez não mande a carne para a gente na hora da fome, mas Ele vai, porque a carne que a gente queria naquela hora é que eles fossem curados, e a gente tinha essa fé e até hoje. E recentemente, inclusive, 1 ano e pouco atrás, o Felipe fez implante coclear, né? Então melhorou já com 32 anos, então melhorou assim bravamente, né? Então que Deus nem sempre manda a carne quando a gente está com fome, mas Ele arruma o jeito da gente se encontrar, mas nunca, em nenhum momento, momentos de
lutas assim internas, ele acalmava o nosso coração. E sempre uma coisa que eu tive muito fortemente é o que está em Salmos capítulo 20, onde o salmista diz: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, ou seja, nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Eu, porém, confiarei no Senhor, meu Deus. E que a posição do nosso coração seja essa, cada dia. Que nós nos coloquemos diante do Senhor, buscando isso a cada dia. Senhor, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o meu presente, mas o Senhor conhece o futuro que eu não conheço. E o Senhor tem domínio de tudo, do passado, do presente e do futuro. Então, que o Senhor molde o meu coração. Porque muitas vezes vai nos faltar a carne, mas o Senhor vai prover o que é necessário para aquele momento, e lá na frente nós vamos entender muitas coisas. Que nossa fé esteja firmada naquele que nunca falhou e nunca, nunca falhará. Vamos orar? Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada pelos Teus servos, Senhor, que desde o início, Senhor, da construção da história do Evangelho, lá no Velho Testamento, escolheram confiar no Senhor, ainda que muitos deles, Senhor, não viram a promessa se cumprir, mas escolheram confiar, sabendo o Teu senhorio, a Tua autoridade, a Tua soberania, Senhor. Nós, Senhor, nesse momento colocamos o nosso coração diante de Ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti todas as situações, Pai, que têm afligido o nosso coração, que têm tirado a nossa paz. Senhor, nada disso foge ao Teu controle. Nada disso, Pai. O Senhor já tem a solução para cada coisa, no seu devido tempo e de acordo com a Tua vontade, Senhor. Molde o nosso coração, Deus, a cada dia, para confiarmos no Senhor, termos fé no Senhor, para vivermos de acordo com o Teu querer, Senhor. Senhor, que possamos a cada dia, Senhor Jesus, aprender mais e mais com o Senhor. E também, Senhor, que possamos ter coragem de falarmos das experiências que temos com o Senhor, para que os nossos irmãos, para que os nossos amigos, para que os nossos vizinhos, as pessoas que nós convivemos, Senhor, conheçam o Senhor e tenham a vida transformada, como o Senhor transformou a nossa vida, nos dando a salvação, e tem transformado a nossa vida dia a dia, nos tornando mais parecidos contigo. Nós nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, que é tão maravilhosa, Deus, e que tanto nos ensina. Te agradecemos por tudo, Pai. Em Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.